Olha, surpresa no STF. Sextou, já podemos comemorar. Hoje, o ministro indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes, foi indicado pelo Bolsonaro ao STF, ele deu o voto de Minerva e o STF formou maioria para que a delação do Palocci seja retirada de um dos processos do Lula. Foi uma vitória do Lula muito grande hoje e uma derrota do Sérgio Moro. Sabe por quê? Porque essa votação já estava 2-0. São 5 ministros na segunda turma, a maioria se forma com 3, que foi o voto de hoje. E os ministros entenderam o quê? Que o Sérgio Moro agiu com parcialidade contra o Lula ao divulgar essa delação do Palocci, ou seja, levantar o sigilo dessa delação, há poucos dias da eleição de 2018. Também foi uma derrota para o Bolsonaro, porque mostra que o Bolsonaro foi ajudado pelo Sérgio Moro e agora é um entendimento oficial da maioria da segunda turma do STF, esse oficial, já tem 3 votos dos 5, de que o Sérgio Moro foi parcial para ajudar a eleger o Bolsonaro. Olha só como isso é importante. Paralelo a isso, hoje de manhã, a Justiça de Brasília também inocentou o Lula em outro processo, um processo da delação do Emílio Odebrecht. Antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é Lula livre, se você quer que ele tenha os direitos e se ele é o candidato certo para 2022, se inscreve no canal. Ou, mesmo se você quer outro, se você era Lula livre desde o começo e já sabia que a Lava Jato era um golpe, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias em que ele esteve preso, e a gente denunciou os crimes do Moro, e a gente denuncia os crimes do Bolsonaro todos os dias. Então, um segundinho, de graça, se inscreve no canal e você ajuda a fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição ao bolsonarismo. E ó, muita gente fala, mas a gente tem que ir para as ruas. Ó, temos mesmo, mas como não tem vacina ainda, a gente vai com outdoors. Aqui atrás aparece outdoors que a gente coloca contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil e carro de som. Eu já falo do Lula, quem quiser ver, pula 30 segundos do vídeo, mas eu quero mostrar o vídeo do nosso carro de som que rodou no Rio de Janeiro denunciando o Bolsonaro essa semana. Olha só que legal. Rodou por 4 horas na quinta e 4 horas ontem na sexta. Na quarta e na quinta. R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, porque o Caixa tem tanto problema e obriga as pessoas a pegar para receber o auxílio em plena pandemia. É bom lembrar. O carro ficou rodando 4 horas na quarta e na quinta, ó. Eu falei no começo do vídeo sextou, mas na minha cabeça já tá no sábado. E ó, quem quiser ajudar com carros de som, outdoors, para fortalecer a oposição ao Bolsonaro, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Aí você clica e já estará ajudando. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário, vai até os comentários embaixo do vídeo, você vai ver, eu sempre deixo ali Pix, PicPay, Apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar. Mas ó, se inscreve no canal. E agora vamos falar sobre a Vara de Brasília decretou o arquivamento de um processo contra o Lula. E olha só, esse processo envolvia a delação do Emílio Odebrecht, que é o pai do Marcelo Odebrecht, que também foi dono do Odebrecht por um tempão, que nessa delação, sem provas nenhumas, ele mesmo não queria delatar, ele estava preso, ele tentou não delatar o Lula umas 100 vezes, mas a gente sabe que a Lava Jato coagia as pessoas para delatar o Lula. Tem até vídeo de delator dizendo, ó, eu fui coagido a falar sobre o Lula. Então, aí ele delatou o Lula, falou que tinha pago uma propina pro Lula, em troca também ele não falava do que em troca. Ele falava de contratos, mas não falava quais contratos. Tá, aí a Polícia Federal, já com o Sérgio Moro sendo chefe da Polícia Federal, no ano passado a Polícia Federal fez um inquérito e falou, tem prova sim contra o Lula. A Polícia Federal influenciada pelo Sérgio Moro. Sempre onde tinha o Sérgio Moro, achavam com muita convicção contra o Lula e aí fingiam que tinham provas. Onde não tem o Moro, o Lula foi inocentado em todas as vezes. Aí a Polícia Federal fechou o inquérito e indiciou o Lula. Foi o Lula e o filho dele, falando, olha, eles receberam sim alguma coisa do Odebrecht. Só que a Procuradoria, o Ministério Público Federal, começou a analisar o processo, o inquérito da Polícia Federal, e falou, não tem provas nenhumas. E a própria Procuradoria falou para o juiz, ó, não dá seguimento no processo. E hoje o juiz decretou que acabou. Esse processo acabou, o Lula está inocentado. É a 7ª vez que o Lula é inocentado. Todas as vezes que ele foi inocentado foram em processos que não correram em Curitiba. E todas as vezes que ele foi condenado foi em Curitiba, na Lava Jato de Curitiba. Só para ver como é que a Vaza Jato mostrou isso, como é que tem um conluio ali contra o PT, contra o Lula e para fortalecer o antipetismo. É isso. E então, grande dia já, vitória número 1. Agora vamos falar da outra que foi até meio inesperada. Eu estava meio que esperando para ver qual seria o primeiro voto
do Cássio Nunes, que foi o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro. O primeiro voto dele em qualquer ação que falasse sobre o Lula. Aí, hoje foi a chance. Hoje era uma votação que já estava 2-1. Estava 2-1 porque o Gilmar Mendes e o Lewandowski votaram a favor do Lula e a Carmen Lúcia, como sempre, ela votou contra o Lula. Carmen Lúcia, aquela que na Vaza Jato tem um dos chats em que o Dallagnol está lá no grupo de procuradores e ele fala sobre a Carmen Lúcia. Ah, mas a Carmen Lúcia é frouxa. Ele chamou a Carmen Lúcia de frouxa. E tem, inclusive no ano passado, num dos julgamentos, numa das sessões do STF, isso é uma coisa que deveria entrar para a história do Brasil, o Gilmar Mendes fala na cara dela, ele lê o diálogo e fala, nisso o Deltan Dallagnol diz, frouxa. E ele fala na cara da Carmen Lúcia que ela é frouxa. E aí, eu não sei o que estou falando, foram eles que falaram. Então calma, Carmen Lúcia. Aí, o que aconteceu? A Carmen Lúcia, de novo, votou a favor do Sérgio Moro e da Lava Jato de Curitiba. Mas o Gilmar Mendes, que foi o primeiro a votar, ele falou, olha, e o Gilmar Mendes, ele não poupa palavras para falar sobre o Moro. Falou, ó, tem todos os indícios aqui, a prova e tudo mais, de que o Sérgio Moro foi um juiz parcial. Eu lembro que na época esse vídeo até viralizou na esquerda, faz uns 2 meses que o Gilmar Mendes votou. E aí ele falou, o Sérgio Moro foi um juiz parcial, o Sérgio Moro levantou a delação do Palocci, ou seja, tornou essa delação pública, isso é uma atitude do juiz. Ele pode deixar o inquérito sob sigilo, imagina que tem um processo que está todo sob sigilo, ninguém pode saber nada sobre aquilo, se alguma coisa vazar, foi vazada ilegalmente. É assim que a Lava Jato vazava muita coisa para os repórteres da Globo, da Folha, tudo mais. Tá, mas dessa vez não, o juiz de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, ele tornou pública a delação do Palocci. Só que a Vaza Jato, é importante lembrar disso, a Vaza Jato provou que o Sérgio Moro e o Dallagnol sabiam que a delação do Palocci não tinha provas. Nem precisa usar Vaza Jato, só o fato de o Sérgio Moro ter prendido o Lula sem provas, tirado ele da eleição de 2018, e aí ele faz isso na véspera da eleição, quando poderia perfeitamente, aquilo não mudava em nada no processo. O voto de Gilmar Mendes se baseou nisso. Ele levantar essa delação um pouco antes ou um pouco depois, 2 meses antes ou 3 meses depois, não ia mudar nada no processo. Ele fazer aquilo mostra a parcialidade do Moro. Aí o Lewandowski acompanhou o voto e hoje o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, ele foi lá e falou a mesma coisa. O Sérgio Moro é um juiz parcial e ele fez aquilo para atrapalhar o Lula e olha só que coisa, assim, justo nem 2 meses que o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes, faz 2 meses, nem 3 meses que ele indicou o Cássio Nunes, e o Cássio Nunes no primeiro voto ele já fala, ó, o Sérgio Moro foi parcial para ajudar o Bolsonaro a ganhar do Haddad. Claro, obviamente, calma, ele não falou com essas palavras, ele nem pode falar com essas palavras, mas o voto dele diz isso porque prova a parcialidade do Sérgio Moro. Em termos da delação é o seguinte, o Palocci vai aqui falar sobre o Lula, e se o Lula for condenado, o Palocci vai ganhar isso. E no caso, o Palocci ganhou muito, o Palocci ganhou 30 milhões de reais, dinheiro roubado, o Palocci ganhou para delatar o Lula, que foi dinheiro que a Lava Jato perdoou da multa do Palocci. A gente bloqueou das suas contas tantos milhões, mas vamos te devolver 30, porque você delatou o Lula. Já devolveu, viu? Já devolveu. É isso, gostou? Curte, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Falou!